Boa tarde a todos. Primeiro que tudo, queria felicitar a Fundação Inatel e agradecer, felicitar quer pelos 80 anos, quer pela organização da conferência e agradecer o facto de me ter convidado para dar o exemplo de uma empresa. Vou ser muito breve, temo que não seja uma grande coisa, mas queria mostrar de que forma. Para já, mostrar a nossa atividade. Depois, em que medida é que necessitamos de algumas estruturas? Em que medida é que fomos condicionados orograficamente nessas estruturas? E como é que tentamos contornar para as tornar mais acessíveis? E, portanto... desculpe, aqui não passa? Tudo bem. Grande Lago Alqueva é onde nós estamos e, nomeadamente, o Grande Lago Alqueva tem uma série de valências. Série de valências que têm a ver com uma reserva estratégica de água, tem a ver com a parte agrícola, tem a ver com a produção de energia e tem a ver também com o turismo. Foi nesta parte que nós pegámos, é aqui que se desenvolve o projeto da Amieira Marina. Nesta área muito grande, trata-se de maior lago artificial da Europa, 250 km², um perímetro semelhante à costa portuguesa na sua totalidade, um comprimento de norte a sul de mais de 80 km e mais de 150 km de vias navegáveis. O core business da Amieira Marina e a ideia que nós tivemos foi formas de mostrar este Alqueva. E a forma principal, que andou à volta de todo o projeto, é o Barco Casa. Foi isso que motivou o nosso projeto. E o Barco Casa, que é um conceito que aqui é referido como de 3 em 1. 3 em 1 porquê? Porque o próprio barco, não necessitamos de carro, o próprio barco permite deslocar ao longo do lago para conhecer o lago. O Barco Casa permite uma vivência a bordo, tal como uma casa, e o Barco Casa permite dormir. E, portanto, em perfeita autonomia, com este barco casa é possível conhecer todo o lago e desfrutar de tudo o que ele tem de bom. É possível porque estes barcos são preparados, particularmente, como se vê nesta fotografia, para encostar às ilhas, encostar às margens, de maneira a termos uma facilidade de acessibilidade a essas mesmas áreas. No entanto, são providos de canoas, ou os clientes podem levar canoas, bicicletas, para quê? Para chegar aos sítios mais recônditos do lago ou para chegar às aldeias. Os barcos foram transformados, propositadamente, no nosso caso, para terem uma grande autonomia. Ou seja, um cliente pode sair da Amieira Marina e só voltar lá passado 15 dias. Isto é fundamental. Água potável, energia, combustível, tudo isto foi previsto. Portanto, é uma característica. E águas negras, já agora me estava a esquecer, águas negras, isto tudo no sentido de que este projeto deixa o mínimo de pegada ecológica. São barcos com grande habitabilidade, desde 1 quarto a 5 quartos, 2 a 2 pessoas, a sala também dá para ficar 2 pessoas, e com uma sala grande, enfim, uma sala que vai variar em função do modelo da embarcação. São muito fáceis de conduzir, qualquer pessoa o consegue e tem a particularidade de não necessitar de carta de marinheiro. Porquê? À semelhança do que se passa no resto da Europa. Houve alteração legislativa nesse sentido e é possível, enfim, digo rapidamente as razões, existe uma formação específica, o barco tem velocidade limitada, o barco tem equipamento auxiliar de navegação muito perceptível que permite que as pessoas facilmente aprendam. Existe uma formação em sala e no próprio local, no barco, que permite à pessoa adquirir a sensibilidade para o poder levar, e também tem um seguro contra todos os riscos, algo que é fundamental. Este projeto, baseado fundamentalmente no Barco Casa, obrigou à criação de uma série de estruturas de maneira a suportar o seu funcionamento.
Mas primeiro que tudo, tendo a Albufeira de Alqueva sido fechada em 2002, em 2004 começámos a pensar neste projeto, a estudar, a ver lá fora como é que se passava e em que medida é que podia ser adaptado. 2005 foi o licenciamento, 2006 o início da atividade, muito precário, contentores, 5 barcos, estrada de terra, enfim, as condições mínimas, mas havia que começar a rodar. 2008, o projeto todo concluído. O que é este projeto? É um projeto que permite o parqueamento das nossas embarcações e das embarcações de clientes particulares. Temos uma oficina que permite a manutenção e reparação de motores e cascos. Temos um edifício principal que comporta a recepção, todos os serviços administrativos e um bar esplanada, loja de conveniência, um restaurante panorâmico para 150 pessoas com 2 salas. É possível alugar outro tipo de embarcações e temos também 3 barcos de cruzeiros, 2 de 25 lugares e um de 120. Portanto, isto é basicamente o nosso projeto. Temos aqui o exemplo do barco de 120 passageiros, um barco onde se pode fazer de tudo. Já tivemos reuniões científicas, casamentos, batizados, aniversários e cruzeiros mais simples, refeições, enfim, tudo é possível a bordo desta embarcação que foi construída propositadamente, ou seja, foi feita à medida. Temos aqui uma visão geral, uma perspectiva da marina, aqui à direita com o restaurante, lá ao fundo o edifício principal, como eu há bocado referi, a rampa de acesso à água e depois toda a estrutura flutuante. Agora aqui entramos mais no tema, se isto me deixar, não está... Não, até porque aqui está a aparecer outro. Enquanto não aparece a figura, eu explicarei. Ora bem, para localizar uma estrutura como esta, onde é que ela poderia ser localizada num lago tão grande, com 250 km², com 10 povoações à volta, enfim, com todas essas características próprias? Tivemos que escolher um local que fosse acessível a nível viário, que estivesse perto de uma povoação, para ter determinadas estruturas facilitadas, ou seja, proximidade da água, proximidade de eletricidade, mas acima de tudo, tecnicamente, tivemos que escolher um terreno que estivesse protegido dos ventos dominantes, nomeadamente norte, noroeste, e esse terreno é este que aqui está. Ou seja, para conseguirmos ter a situação ideal para proteção aos barcos, e não só, uma outra razão para escolher um terreno como este, próximo da Amieira, qual é que foi? Foi que, como é fácil compreender, se nós tivermos uma zona muito plana, facilmente acessível às pessoas, tendo em conta que o Alqueva tem um NPA, que é um nível de pleno armazenamento de 152 metros, e tem um nível de utilização mínimo de 130, nunca lá vai chegar, mas não importa, é uma diferença muito grande. Se nós tivermos um declive muito pequeno, acontece que quando baixa a água, e ela baixa ciclicamente, afasta-se muitíssimo de terra. Portanto, ter estruturas em terra e depois permitir que a água fique longíssimo, não tem piada nenhuma. Obviamente, uma situação ideal poderia ser ter uma parede a pique, mas isso acontece no mar, nos portos, não acontece no Alqueva de forma natural, nem é possível alterar. Então escolhemos uma zona com um declive que é acentuado, 33%, ou seja, uma subida ou descida de água de 1 metro são 3 metros que se anda, mas é um declive muito acentuado. Um declive que permitiu que este terreno fosse considerado o ideal para a nossa atividade, mas que nos criou uma série de dificuldades em termos de acessibilidade para os nossos clientes em geral. E portanto, dali partimos e chegámos a este projeto, que é outra perspectiva da Amieira Marina. E já agora, eu cá em baixo meti uma série de logos que têm a ver com o turismo do Alentejo, o turismo de Portugal, todos eles fundamentais. O PRODER, o CREN, o
o Prime através do Civitur e o Líder Mais. Este Líder Mais foi essencial para que nós pudéssemos fazer estas transformações. Foi o Líder Mais, tal como foi a Terras Dentro, que aqui teve a engenheira Manela Fialho, e ela pessoalmente foi muito importante no sentido de conseguir financiar isto, porque estas coisas, vista do lado dos empresários, todos queremos ter tudo muito acessível, temos todo o interesse nisso, por razões que foram expostas hoje ao longo do dia, mas há dificuldades, as coisas não estão fáceis e é muito bom quando existem linhas que suportem, que apoiem este tipo de iniciativas. Foi o que aconteceu com o Líder Mais, foi o que aconteceu com a Associação Terras Dentro, que prestou todo o apoio e que permitiu que este projeto avançasse. E avançasse, e agora vou dar aqui umas fotografias e dar uns pequenos exemplos, com a criação de rampas de acesso, portanto, para vencer os tais 33%, criar rampas de acesso a plataformas até certo ponto. Esta plataforma traduz o quê? Traduz o tal nível de pleno armazenamento. Portanto, até ali a água pode subir, pode baixar, e dali para baixo, como é que nós iríamos vencer esta variação que a água tanto pode estar cá em cima como lá em baixo? Portanto, chegado a esse patamar, criámos uma estrutura. Eu faço notar que, por exemplo, hoje, dia 17, o nível da água está bastante mais baixo do que está neste dia em que tirei a foto. Portanto, neste momento, se aqui, desde o elevador até lá abaixo, temos um percurso de 7 a 8 metros, hoje em dia já temos 30 metros e pode ir a 60 metros. Criámos este elevador que permite carregar e descarregar cargas, pessoas com mobilidade reduzida, cadeiras de rodas, enfim, permite a acessibilidade desde aquele patamar aonde se chega com rampas até à estrutura flutuante. E depois, na estrutura flutuante, já é permitido aceder aos barcos. O tal Guadiana, que aqui tem, obviamente que isto tem variações de nível, tudo isso, e portanto esta rampa permite a acessibilidade dentro do barco e no seu piso inferior, como é óbvio. E o piso inferior é onde estão as casas de banho, é onde está o bar, é o piso que tem ar-condicionado. O piso superior já não é possível lá chegar, porque, enfim, não era possível vencer esse obstáculo. O elevador possui duas faces e, portanto, duas faces e, portanto, é possível utilizá-lo e voltar a subir. A rampa que vemos lá ao fundo, do lado esquerdo, portanto, depois é possível vir pela estrada, portanto, com uma relativa inclinação, mas aceitável, e entrar no tal edifício principal lateralmente, porque se for para entrar pelo sítio habitual das pessoas, é uma escadaria longa de um lado, é outra escadaria do outro, porque tem que se vencer o declive. Temos aqui 3 estacionamentos para veículos de pessoas com mobilidade reduzida e consegue-se assim chegar ao edifício da recepção e ao bar. Lá dentro, criámos estruturas, como podem ver, em que rampas interiores com a inclinação adequada, que permite a circulação, e o edifício, note, é bom que se perceba que tem diferentes patamares, também ele vence esse declive, e que possam aceder, por exemplo, às instalações sanitárias específicas para pessoas com mobilidade reduzida. A um nível superior, a Marina tem o restaurante, aqui temos a entrada, igualmente com estacionamentos e com uma rampa de acesso ao interior do restaurante, onde existem instalações sanitárias específicas para pessoas com mobilidade reduzida e o acesso à esplanada do restaurante. Portanto, em termos de restaurante, já é possível ter acesso a todas as estruturas. Eu aqui estou-me a repetir, mas obviamente o Rotas Sem Barreiras foi fundamental. A Amieira Marina, nas suas diferentes versões, integra estas publicações da Rota Sem Barreiras com todo o gosto e foi esta a forma que se encontrou de tentar que o turismo seja realmente para todos. É esse o nosso objetivo. Muito obrigado pelo tempo que dispensaram.